as palavras que lemos na Bíblia são as palavras do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia nos ensina que toda a Escritura, toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus. E por isso ela é útil para ensinar, para orientar e para nos auxiliar a nos tornarmos aquelas pessoas semelhantes a Cristo, segundo o coração de Deus. Então, quando nós temos a Bíblia na mão e lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo claramente, de uma forma direta, a voz do Espírito Santo. E como nós já falamos, nesta matéria de teologia, Deus, o Espírito Santo, nós estaremos usando essa metodologia. Estaremos caminhando pelas páginas da Bíblia para ver aquilo que o Espírito Santo, o próprio Deus, fala de si mesmo através das Escrituras. E por outro lado, nós estamos fazendo dessa maneira, assim, confortavelmente, sentados, tranquilos, lendo, como você pode fazer na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, onde você está, você pode ter esse momento abrindo a Bíblia, lendo. É dessa maneira que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar, independentemente das emoções que nós estejamos sentindo. Nesse momento, independentemente do que eu estou sentindo, isso aqui que nós estamos lendo é o Espírito Santo falando. A Bíblia é a palavra do Espírito, independentemente das nossas emoções ou de qualquer outra coisa. Então esse é um aspecto assim maravilhoso do nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento profundo, pessoal, temos experiências com Deus, mas é um relacionamento claro, é um relacionamento concreto. Nós podemos nos relacionar com Deus através da sua palavra. Nós vamos ler neste momento o livro de Gênesis. Apenas alguns versículos aqui dos capítulos iniciais. Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia nessa matéria, assim como nas demais, mas nesta você tem que estar sempre com a Bíblia na mão. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E assim, nós poderíamos continuar lendo o texto e nós estaríamos vendo os 7 dias da criação. Deus criando os animais, as plantas, estabelecendo toda essa ordem que nós temos no universo em um breve momento. Ou seja, para Deus fazer algo maravilhoso, Ele não precisa de milhões de anos. Não, Deus, com uma palavra, Ele realiza feitos maravilhosos. Pense num exemplo, o exemplo da borboleta. Você sabe que, obviamente, quando ela nasce, ela não nasce como borboleta, mas ela nasce como uma lagarta, né? Uma lagarta. E aquela lagarta, em alguns lugares eles chamam de mandruvá, cada região tem, mas aquela lagarta, ela não tem asa, ela não voa, ela é um pequeno animal totalmente diferente de uma borboleta. E come as folhas, etc. E num determinado momento, aquela lagarta se transforma num casulo ou numa crisálida e
Poucos dias depois, dali de dentro, né, a lagarta dentro da crisálida, ela se transforma num líquido e se transforma em uma borboleta. E sai voando, uma linda borboleta. Totalmente diferente daquela lagarta. E não são necessários milhões de anos para ocorrer essa transformação. É rapidamente. Sabe por que isso e tantas outras coisas estão presentes na natureza, na criação, como nós já vimos na matéria Teologia Deus o Pai? Existem todas essas coisas na criação porque através disso Deus ele fala de si mesmo. E através então da borboleta, né, dessa história da transformação, da metamorfose, que faz com que a lagarta se transforme em borboleta, Deus ele está falando claramente que Ele é Deus. E Ele faz grandes coisas sem a necessidade de milhões de anos. É assim que nós lemos então a narrativa da criação. Deus, pela sua palavra, criando todas as coisas. E diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, nesse primeiro versículo, ele já apresenta Deus como um Deus triuno. De qual Deus esse texto está falando? Esse texto está falando de este Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos nos lembrar que a Bíblia, ela não se limita a Gênesis capítulo 1. Ela vai do Gênesis ao Apocalipse. É por isso que nós vamos entendendo a Bíblia à medida que nós lemos a Bíblia. Nós podemos afirmar claramente que aqui é uma referência ao Deus triuno, porque a Bíblia toda nos fala do Deus triuno como sendo o Criador. O Pai é o Criador, o Filho é o Criador e o Espírito Santo é o Criador. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente ao lermos as passagens bíblicas é que, mesmo no Antigo Testamento, quando você ouve falar de Deus, lembre-se sempre disso. Nós estamos falando de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. As referências que nós temos no Antigo Testamento, elas são referências a Deus Pai, mas também ao Filho e também ao Espírito Santo. Algumas pessoas têm em mente aquela noção ou aquele pensamento de que o Espírito Santo ele só vem surgir na nossa caminhada ou na história após o Pentecostes. Mas não é assim. Nós vemos a presença do Espírito Santo já no primeiro versículo da Bíblia. E para quem tem dúvida, o segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis não deixa de dúvida. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou todas as coisas, que é o início do processo da criação. Não existia nada, era apenas Deus. E Deus, de repente, cria céus e terra, todas as coisas, toda a massa e energia que compõe o universo foi criado por Deus nesse primeiro momento. Quando aqui diz que Deus criou os céus e a terra. E a partir do versículo 2 nós vemos o processo de Deus colocando e dando forma a essa massa e essa energia e estabelecendo esse universo tão lindo que Ele criou. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há aqueles que negam a divindade do Espírito Santo, assim como negam a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus Cristo. Negam a divindade do Espírito Santo e também negam a divindade do Senhor Jesus Cristo.
esses que negam a divindade do Espírito Santo costumam dizer que o Espírito Santo é uma energia. É apenas o poder que Deus usa para realizar a obra da criação. Ou dizem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é apenas o poder, a energia, digamos assim, que Jesus usou para realizar os milagres. Mas como nós vamos ver no decorrer das aulas e no decorrer do exame dos textos bíblicos, o Espírito Santo ele não é uma energia, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem identidade, ele tem vontade, ele se comunica, ele é uma pessoa. Mas veja o que o texto diz, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é muito interessante quando nós examinamos na língua hebraica o verbo que aqui é traduzido como pairava. Essa palavra, quando diz que o Espírito Santo pairava, nos traz a ideia daquela ave que de repente se coloca sobre os seus ovos para, com o calor do seu corpo, estar chocando os ovos, estar gerando ali, participando daquele processo de geração da vida. É claro que nós sabemos que um passarinho, uma ave, quando está chocando os seus ovos, ela não está gerando a vida, ela está participando daquele processo. Mas aqui, quando o Espírito Santo, ele está, diz o texto que ele paira sobre as águas, é nesse sentido. O Espírito Santo, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, ele já se coloca ali como o gerador da vida. Deus, o Pai, ele gera a vida por meio do Espírito Santo. E é possível também nós vermos aqui a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, quando nós lemos, disse Deus, haja luz. Deus ele fez uso da palavra para criar. Ele fez uso da palavra. E no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, nós aprendemos que no princípio estava a palavra. Estava o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma referência a Jesus Cristo. E aqui nós vemos então o Pai, nós vemos o Espírito Santo ali pairando sobre as águas, gerando a vida, e Jesus Cristo, a palavra, presente aqui também nesse processo de criação. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus apenas. E nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na fé. A nossa mente é muito pequena para compreender e para abarcar tudo que diz respeito a Deus. Nós ficamos felizes quando Deus carinhosamente fala conosco através da sua palavra e se revela a nós através de cada um desses textos. Porque a Bíblia, ela não é apenas o livro inspirado pelo Espírito Santo, mas a Bíblia é também o livro utilizado pelo Espírito Santo para nos ensinar. E isso é algo maravilhoso. Quando eu aqui na minha cadeira estou sentado, olhando para o texto de Gênesis, especificamente, estou conversando com vocês, é maravilhoso saber que, primeiramente, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, você está aí, porque o Espírito Santo nos colocou aqui. A Bíblia está nas nossas mãos, porque o Espírito Santo colocou. E à medida em que nós lemos, é Ele que vai falando aos nossos corações e à nossa mente. Então entenda, o nosso relacionamento não é um relacionamento com um livro. O nosso relacionamento é com Deus, que se revela a nós através desse livro.
A nossa experiência não é simplesmente com um livro. A nossa experiência é com o Espírito Santo de Deus, que se revela a nós também através deste livro. Por isso que em toda a nossa vivência, a nossa busca de uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos sempre estar buscando também uma vida cheia do conhecimento de Deus e da sua palavra. O Espírito Santo, então, é o gerador da vida. E nós poderíamos continuar lendo o texto aqui, estaríamos lendo cada um dos dias da criação, Deus criando plantas, peixes, animais selváticos, né? Os répteis e os animais domésticos e plantas e tantas coisas lindas que Deus criou. E em cada uma delas nós podemos afirmar claramente que aqui está a ação do Espírito Santo. E com isso você pode aprender já um novo princípio também de interpretação das Escrituras. Não é apenas em passagens onde você lê claramente a palavra Espírito Santo que o Espírito Santo está presente. Não, nas passagens como essas que nós lemos aqui, de Gênesis 1 e 2, nós ouvimos claramente um ensinamento acerca do Espírito Santo de Deus. Mas em toda a Bíblia não existe uma letra, não existe uma frase, não existe um versículo na Bíblia em que não esteja ali a presença do Espírito Santo. Como Deus soberano, como Deus criador, como Deus triuno, a presença do Espírito Santo está na Bíblia toda. Algumas pessoas, quando pensam na obra do Espírito Santo, pensam apenas nos dons espirituais e nos frutos do Espírito, que nós veremos mais adiante. Mas, na verdade, os frutos do Espírito e os dons são importantíssimos, mas é uma pequenina parte da grandiosa obra do Espírito Santo. E entenda, quando eu falei que é uma pequenina parte, eu não estou falando que não tem valor, não, eles são importantíssimos. Mas mesmo sendo importantíssimos, a obra do Espírito Santo, ela é muito maior. E veja só o que nós podemos ver no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você percebe, quando você lê esse texto de uma forma mais atenciosa, que é interessante que Deus, ao mesmo tempo, é apresentado de uma forma singular, porque é um único Deus, não são dois, não são três, não é uma equipe de deuses, é um Deus apenas. Mas, ao mesmo tempo que ele se revela como único, ele se revela também como plural, dentro de uma pluralidade. Olha só a afirmação de Deus aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando com quem? Ele está falando com Ele mesmo. O que nós temos aqui é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus na sua triunidade, esse Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando acerca desse projeto maravilhoso que eles estão executando.
que é o projeto da criação. E nesse momento, Deus ele está falando sobre você e sobre mim. Ele está planejando a nossa criação. E aqui temos uma verdade maravilhosa. Deus, ao criar você, ao nos criar, seres humanos, Deus ele não fez como os animais ou as plantas, dizendo, haja isto e houve. Deus poderia dizer, haja seres humanos, e Adão e Eva, de repente, surgisse, como ocorreu com os demais elementos da criação. Não, aqui nós temos um momento de planejamento, e Deus diz, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa repetição, imagem e semelhança, é uma característica da língua hebraica. E que, quando nós estudamos a parte da poesia hebraica e da literatura hebraica, existe algo chamado paralelismo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então nós temos isso, paralelismo. Ou seja, é o ato de repetir, às vezes, a mesma ideia com frases diferentes. Isso você vê nos Salmos, nos Provérbios. Você está lendo e vê constantemente repetições. É uma característica. Então, quando diz aqui, Deus fala, ó, vamos fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus está querendo dizer aqui é revelar a nós, o que Deus está fazendo aqui é revelando a nós o seu desejo de nos criar de tal maneira que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Relacionamento. Quando nós falamos de um Deus triuno, isso é algo precioso, porque estamos falando de um Deus que é relacionamento, é relacional. Deus não conhece o que é solidão. Deus nunca se sentiu só, nunca sentiu como se estivesse faltando alguma coisa. Deus ele não criou o universo porque estivesse faltando a Deus alguma coisa. Deus ele não nos criou, a mim e a você, porque estava faltando companhia. Não, Deus ele é eternamente pleno, feliz e eternamente relacional. Em outras palavras, durante toda a eternidade, nós temos um relacionamento intenso de amor, de carinho, de afeto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando o Deus triuno aqui diz, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, no coração de Deus, no coração do Espírito Santo, assim como no coração do Pai e do Filho, no coração do Espírito Santo, nesse momento, há um profundo desejo de nos criar de tal maneira que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Nos criar de maneira que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. E em que consiste essa semelhança? Não é a semelhança física. Deus é Espírito, eternamente Espírito. Vimos na matéria sobre teologia, Deus, o Filho, né? Sobre Jesus Cristo, o grande milagre que é essa questão das duas naturezas de Cristo, e como Cristo, de uma forma também que vai além da nossa capacidade de compreensão, nos mostra como que Cristo também permanece sendo eternamente Espírito, Deus puro, 100% Deus. Aqui nós temos então, quando se fala em imagem e semelhança, não é uma semelhança ou uma imagem física, mas o que Deus está falando é que Ele estava para criar um ser humano, o homem e mulher, nos criar com características que só Deus possui desde toda a eternidade. Só Deus possui características como
sabedoria, o poder de criar, de criar, a criatividade, a capacidade de amar. É interessante porque existem várias características que nós temos e nós entendemos que são exatamente essas características que fazem com que nós sejamos seres humanos, né? É comum ouvir as pessoas falarem que o amor é algo tão humano. Pegando apenas o amor como exemplo, o amor não é humano, o amor é divino, é de Deus, é uma característica de Deus. O amor é eterno. Por que que o amor é eterno? Porque Deus é eterno. E Deus se revela dentro do seu grandioso amor. Deus é amor, como Ele próprio diz. Então, Deus ele nos faz a sua imagem e semelhança, no sentido de colocar em nós características que são eternamente dele. E quando Deus nos faz assim, quando o Espírito Santo nos cria dessa maneira, e aqui é algo maravilhoso, o Espírito Santo não é alguém que vai aparecer só lá no Novo Testamento, não, ele já está aqui no início. Nenhuma célula do corpo humano jamais funcionou sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o gerador da vida. Por isso nós precisamos amar, cuidar melhor do ambiente onde vivemos. Até mesmo os animais merecem o cuidado, certo? Porque é o Espírito Santo que gera e mantém a vida. O Espírito Santo é o gerador e o mantenedor da vida. E o Espírito Santo aqui, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Significa que o Espírito Santo participou da nossa criação, criando você e eu de tal forma que nós pudéssemos ser semelhantes a Deus no que diz respeito ao relacionamento. Nós também somos seres relacionais. A sociedade em que vivemos, nós somos seres relacionais. Não existe um castigo pior do que colocar alguém, de repente, trancado em um lugar sozinho. Pessoas que vivem só, longe da família, ou sabem do que eu estou falando. Solidão é algo terrível. E por que nós sofremos tanto com a solidão? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo participou da nossa criação e nós fomos criados à sua imagem. E o Espírito Santo é um ser relacional. Nós não fomos criados para a solidão, nós fomos criados para o relacionamento, porque Deus é um Deus relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos essa necessidade de nos relacionarmos não apenas com outras pessoas. E aí temos o problema do pecado. Nós já vimos na cosmovisão cristã que a história da humanidade tem aqueles 4 pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação. E nós vemos então que Deus ele nos criou para o relacionamento com Ele, mas o pecado quebrou esse relacionamento. E é essa situação que nós vivemos agora. O mundo em que vivemos ele não é tão bonito como era no início e nem perfeito, porque aqui nós temos a presença do pecado. E o Espírito Santo, como nós vamos ver no decorrer do estudo da matéria, ele trabalha centralizado na obra de Cristo, porque a obra de Cristo é a obra da redenção, é a obra do Deus Redentor. E redenção não tem a ver apenas com as almas daqueles que têm Jesus, não tem a ver apenas com o nosso corpo, mas redenção tem a ver com o ser humano.
como um todo, tem a ver com o universo como um todo. E o Espírito Santo, então, está trabalhando para restaurar todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos criou para que nós tivéssemos relacionamento, não apenas uns com os outros. Como eu estava falando, o pecado quebrou a nossa comunhão com Deus. E é por isso que mesmo pessoas que não estão vivendo solitárias, às vezes estão vivendo em famílias, em grupos, mesmo assim, se elas não conhecem a Jesus, se elas não estão vivendo em relacionamento com Deus, elas enfrentam tantas dores, há tanta infelicidade e há tanta dor. Por quê? Sem o relacionamento com Deus, nós jamais conseguiremos ser verdadeiramente felizes. É impossível sermos plenamente felizes sem o relacionamento com Deus. O Espírito Santo, então, ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. E é o Espírito Santo que vai ao nosso encontro, nos abraça. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus, ele vai ao nosso encontro, é o Espírito Santo, que, assim como nós vimos aqui no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 1, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, ele continua pairando sobre o universo, ele continua percorrendo a terra, ele está presente em todos os lugares, é ele quem nos busca para um relacionamento profundo, um relacionamento pessoal com Ele. Que maravilhoso é nós pensarmos nisto. O Espírito Santo não é um ser delicado, que está oculto. Não, o Espírito Santo ele está presente em todos os lugares. Respire. Vamos respirar. Todas as vezes que nós respiramos, nós fazemos isso porque o Espírito Santo está nos dando esse presente. O Espírito Santo é quem nos mantém vivos. A presença dele está em todos os lugares. Quão maravilhoso! Nós vemos aqui nesse texto, então, que a presença de Deus, o Espírito Santo, está na Bíblia inteira. E nós poderíamos continuar lendo aqui o texto de Gênesis, o capítulo 2, poderíamos ler aqui o capítulo 3, que fala da queda, do pecado. Comece a pensar isto de uma forma assim profunda na sua mente, no seu coração. Tudo isto aqui, toda essa história envolve o Espírito Santo. O pecado de Adão e Eva, a rebelião, não foi apenas contra o Pai, foi contra Deus. E Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória, mas que são um só Deus. Não tente entender isto. Desde o início da história da igreja, nós vemos as pessoas em longos debates e ainda hoje as pessoas querendo entender Deus. E eu acho isso engraçado, por isso que eu rio, porque você não consegue entender nem você mesmo. Eu não consigo compreender nem eu mesmo. Quantas coisas existem na sua mente, no seu coração, que você não entende. O homem não consegue entender nem a si próprio. E como vai ter a ousadia de querer entender Deus, explicar Deus? Vamos entender que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o instrumento por meio do qual o Espírito Santo fala conosco, a Bíblia não tem como objetivo responder todas as nossas perguntas sobre Deus, porque Deus é infinito. Olha só, é um livro muito pequeno. Jamais conseguiríamos colocar Deus em um livro.
O apóstolo João, quando escreve o Evangelho de João, ele mesmo diz, olha, se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, nem no mundo inteiro ia caber todos os livros. E não é exagero, não foi um exagero de João, não, é a mais pura verdade. Deus, Ele é eterno, é infinito, e nós jamais conseguiremos colocar Deus dentro de um livro. Mas aquilo que Deus nos fala através desse livro é o suficiente para nós termos relacionamento com Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uma forma plural. E no versículo 27, como diz? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Então, a nossa imagem e semelhança, a pluralidade do versículo 26, é também o singular do versículo 27. A nossa imagem, versículo 27, 26, a nossa imagem, versículo 27, criou Deus a sua imagem. Ou seja, é o Deus triuno. É o Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, ao ponto de se revelar dessa maneira. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Ele também é o Deus único, um só Deus, ao ponto da palavra nos dizer desta maneira: e fez Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Que maravilhoso é podermos pensar nisso. Deus deseja ter esse relacionamento conosco. Aquilo que Ele nos revela na Sua palavra é suficiente para que nós tenhamos relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus ocorre não apenas no campo das ideias. O relacionamento com Deus, ele envolve todo o nosso ser. Ele envolve o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Deus, ele envolve todo o nosso ser. O relacionamento de Deus conosco. E o Espírito Santo age em todas essas áreas. E como nós vamos ver nas aulas a seguir, é o Espírito Santo que coloca vida no nosso coração. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Paulo escreve lá na carta aos Efésios, é o Espírito Santo que coloca vida. É o Espírito Santo que nos faz compreender as verdades de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que glorifica o Pai, glorifica o Filho, trabalhando nas nossas vidas. Algumas pessoas criticam os teólogos chamados reformadores, assim como Martinho Lutero, João Calvino, dizendo que esses homens eles não criam no Espírito Santo. Porque, na verdade, dizem os críticos que eles escreveram muito pouco sobre o Espírito Santo. Mas quando nós estudamos, na verdade, o pensamento e a vida desses homens e entendemos o seu pensamento, nós compreendemos que eles, sim, entendiam e criam muito mais no Espírito Santo. Porque aqueles homens do passado, eles entendiam que era impossível qualquer coisa ocorrer sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da salvação. Deus, ele salva por meio da ação do Espírito Santo. Então é por isso que quando eles falam sobre justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação, sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, sobre a criação, ou seja, em todos os temas, em todos os assuntos, eles têm em mente essa verdade que nós estamos passando para você hoje, que o Espírito Santo é Deus. E nenhuma das ações de Deus é feita à parte do Espírito Santo.
O Espírito Santo é Deus presente. Senhor Deus, nesse momento, mesmo em uma aula em que estamos gravando, nós oramos e pedimos a Ti que, através do Espírito Santo, o Senhor leve os alunos nesse momento que estão assistindo essa aula por meio do vídeo, aqueles que estão fazendo essa aula através da internet, que o Teu Santo Espírito traga sobre a vida de cada um deles a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor esteja desvendando os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, e para que compreendamos a grandeza da obra de Deus, o Espírito Santo. E queremos muito mais do que informações maravilhosas, nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo em um profundo relacionamento com Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Continue lendo a Bíblia e comece a ler a Bíblia agora, então, com essa nova atitude. Leia a Bíblia pensando que em cada um dos versículos você tem Deus, o Espírito Santo, que de uma forma amorosa e carinhosa estende os seus braços para trazer você e a mim e todos nós para perto do seu coração. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.